Foi em Mossoró que Lampião, o rei do cangaço, sofreu sua maior derrota em 1927. Lampião foi vencido pela própria população da cidade numa história de coragem e aventura. Tudo começou numa certa ponte. Bem, agora nós estamos aqui sob a ponte da Estrada de Ferro sobre o rio Mossoró, em Mossoró, com o Paulo Gastão, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Paulo, essa ponte foi construída por volta de 1917, 1918, com o objetivo de fazer o transporte de algodão e de sal, já que na época não havia, então, as estradas de rodagem para ser feito esse transporte de caminhão. Só que, além disso, Paulo, essa ponte ela tem um valor histórico muito maior até do que esse, porque aqui aconteceu um grande, diríamos assim, evento na época do cangaço, foi isso? Exato, Vânia. Aqui os cangaceiros, sob comando de Lampião, eles ao atravessarem o estado da Paraíba e chegando até Mossoró, o rio era o elemento que indicava de como eles chegarem aqui, e eles fizeram então a última reunião. Lampião com, digamos, o seu comando básico, tomando as decisões finais. Atacamos ou não atacamos Mossoró? Desta forma, então, resolvido de que eles atacariam porque o prefeito não quis mandar o dinheiro, que na época 400 contos de réis para Lampião. Então eles disseram, está na hora de atacar. Então era mais ou menos nesta hora que nós estamos aqui, de que o bando de Lampião foi enfrentar aos moçoroenses lá no centro da cidade, e lá nós estaremos daqui a pouco. Mas nesse mesmo tempo houve uma traição, a história da compra do remédio. Como é essa história, Paulo? Bom, a compra do remédio nós estaremos vendo, pois como eles deixaram os animais aqui, as montarias, quando o jararaca baleado, ele retorna como todo o grupo o fez, e ele, então, não tendo condições, ferido mortalmente, ele se abriga em determinado ponto e chama então a um residente aqui da região. E procura saber dele se ele dando dinheiro, ele iria comprar o remédio que ele estava pedindo para ele ficar bom da bala que ele levou. E dessa forma o cidadão concordou, porém não trouxe o medicamento. Trouxe foi a polícia, e então aí nós temos o segundo ponto, que é a morte, que seria, digamos, a prisão de Jararaca, que nós estaremos vendo a continuidade, o sequenciamento desta estrutura em outros locais aqui desta cidade. Nós estamos na igreja de São Vicente. Aqui a igreja de São Vicente, que representa este episódio em que Lampião havia somado, contabilizado todas as vitórias até aquele ano de 27. Aqui então ele perde, pois o cangaceiro Colchete havia sido morto e baleado Jararaca, que era um dos líderes, um subcomandante. Ele verificando de que ele estava em desvantagem, após 1h e 30 minutos de tiroteio, ele resolve sair da cidade. Se caracteriza, então, pelos pesquisadores e historiadores que nós estávamos dando por encerrado, no dia 13 de junho de 1927, a primeira fase de Lampião no comando do cangaço nas terras nordestinas. E que ele, então, a partir daí, iria viver a sua segunda fase após se recuperar da derrota aqui em Mossoró. Ele ia se recuperar para chegar, então, a atravessar o Rio São Francisco e invadir as terras de Sergipe, Alagoas e Bahia. Agora, Paulo, aqui também na época havia um padre durante esse tiroteio. Há um registro de que esse padre participou do tiroteio bem na torre da igreja? Você confirma isso? Não, o padre ficou muito mais, que era o padre Mota. Eles fizeram repicar os sinos desde que tomavam conhecimento da aproximação de Lampião e seu bando. E então os sinos das igrejas, que aqui, a ponto de Lampião ter dito, Marcilon, como é que nós vamos entrar numa cidade que tem mais do que 4 torres de igreja? É como se ele dissesse, jamais isto aconteceu na minha vida, isto é uma cidade grande, nós não deveremos atacar. Porém, como a definição do grupo anteriormente teria sido
de realmente atacar, eles resolvem adentrar a cidade. E então o padre Mota, ele é quem comanda, junto com o prefeito Rodolfo Fernandes, que na época nós chamamos hoje prefeito, mas na época era intendente. Esta é que é a característica exatamente correta para quem hoje é prefeito de um município. Então o padre, como era um homem letrado, um homem que tinha estrutura, ele deu todo o apoio ao prefeito Rodolfo Fernandes, no sentido de evitar um desastre maior pela presença dos cangaceiros na terra de Santa Luzia. Nós podemos dizer então que esse lugar onde a gente está agora encerrou-se a primeira fase Lampião, época de Lampião. Exatamente, e mais de que ele, em algum momento, ele teria dito, pelo olho vazado que ele tinha, que ele só tinha um olho bom, ele teria assim se expressado. Se ele soubesse que a padroeira de Mossoró era Santa Luzia, a terra dos olhos, ele não teria invadido Mossoró. Com outro detalhe, a parte de trás da igreja parece que chamou a atenção de Lampião também? Ele nunca tinha visto uma igreja que a parte traseira ela esteja sob forma de um semicírculo, sempre terminava em ângulo reto. E aí surge exatamente a característica que dizem por ele dado, de que eu tinha lutado em Mossoró numa igreja que tinha a bunda redonda. Essa é a placa que fica bem ao lado da igreja onde nós acabamos de estar, uma placa que tem a homenagem aos que defenderam a cidade de Mossoró quando do ataque de Lampião. Aqui nós temos o nome de José Cordeiro, um antigo funcionário da Estrada de Ferro, que inclusive morreu no ano de 2000 e que participou também deste combate. Nós temos o depoimento do José Cordeiro em fitas VHS que você vai acompanhar agora. Eu sei que ele não chegaram a entrar lá na Estação das Artes, não. Ficaram perto para não chegar, não deu para chegar lá. Porque o tiroteio era tão grande que não tinha que chegar. Sei que começou às 16 horas, 6 da noite, 8 horas da noite ainda tinha tiro. Morreu muito gado, de vaca baleada. Umas morreram e outras saíram baleadas. Mas não é ninguém que atirava, não. É porque o tiroteio era grande. Né? Era rifa, era fuzil, só não tinha as 12 ainda não tinha, aquela é nova, aquela arma é nova, a 12 é nova, né? Mas era rifa e fuzil. O museu era, no século passado, a cadeia pública da cidade e ainda hoje tem as grades originais. Foi aqui que o cangaceiro Jararaca ficou preso durante 4 dias antes de sua morte. Segundo informações, ele foi assassinado pelos policiais. O museu leva o nome do jornalista Lauro da Escócia, que fez a primeira e última entrevista com o cangaceiro Jararaca. Hoje nós estamos visitando o cemitério mais antigo da cidade de Mossoró. É o cemitério de São Sebastião, onde está sepultado o corpo de José Leite Santana, vulgo cangaceiro Jararaca, um dos mais perversos no tempo dos combates de Lampião. Este cangaceiro que se tornou um santo milagreiro para o povo da região. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história do Jararaca enterrado aqui em Mossoró e eu converso com Paulo Gastão. Paulo, esse é o túmulo mais visitado hoje aqui no Cemitério Central, em Mossoró? Desde que as pesquisas foram iniciadas, o Jararaca tem sido realmente uma figura de projeção dentre os mortos aqui. E a dedicação do povo da cidade, que cuida realmente com muito carinho, está para com a expressão que você cita há poucos segundos atrás, de Jararaca hoje ser considerado como um santo milagreiro. É confirmado? Não é confirmado, porém a gente tem aqui presenciado, principalmente da parte das mulheres, de que fariam uma solicitação e algum tempo após elas recebiam como uma graça. Nós estaríamos aí dentro de um binômio muito complexo, que seria a fé e o misticismo, elementos muito fortes para com toda a comunidade nordestina, a ponto de na superfície deste túmulo, nós estamos verificando a presença de inúmeras pedrinhas. Isto é trazido
pelos cristãos novos, pois os judeus foram expulsos de sua terra, migraram para a Europa. Quando eles chegam aqui ao Nordeste brasileiro, eles tinham a concepção de, ao visitar um ente querido ou uma pessoa que fosse merecedora de flores, porém não existindo as flores, se deposita a pedrinha, dando o mesmo sentido. Esta é uma das definições que se tem para este culto, esta forma de procedimento para com aqueles que já se foram. Agora, Paula, o Jararaca não tem ninguém da família aqui em Mossoró. Existe alguém da família que já visitou o túmulo dele? Bom, a família dele toda mora nos sertões de Pernambuco, no município de Buíque. E eles já vieram aqui por algumas vezes, nós conseguimos trazê-los. Inclusive, a última vinda foi em 1999, no dia 2 de novembro, dia de finados, onde, por um lado, existia uma emoção constante em oportunidades anteriores, como a de 99, onde eles se emocionam, eles choram, eles relembram aquela figura familiar, aquele menino travesso que sai de casa e vai servir ao Exército Brasileiro em São Paulo e depois migra para o Cangaço. Mas fica também como registro de que a família é muito grata pela forma que os moçoroenses cuidam, lidam, protegem, mantêm a estrutura do túmulo de Jararaca, sempre limpo, sempre em condições da visitação de qualquer pessoa. Na verdade, quem cuida é a população, já que não existe ninguém da família aqui, né? Ah, sem sombra de dúvida, porque também a família não dispõe de posses. Eles têm temporadas que eles conseguem realmente fazer uma viagem em torno de 600 quilômetros para visitá-lo, e aqui é a própria comunidade que tem admiração por ele, mesmo se tratando de um assassino, de um criminoso, de um homem que viveu com as armas na mão, mas nos parece que no último momento da vida de cada um de nós existe aquela concepção do arrependimento. Quem sabe se ele não tenha se arrependido para todas essas manifestações que há 73 anos e muitos anos para frente nós acreditamos que tudo isto tenha um sentido de continuidade. Hoje essa é a Estação das Artes em Mossoró, mas há pelo menos 73 anos esse é um ponto fundamental dentro da história do cangaço. Foi aqui exatamente o ponto de evacuação da população de Mossoró quando soube do ataque do cangaceiro Lampião, muito temido na época. As pessoas ficaram sabendo do ataque por conta de um aviso que veio da cidade vizinha. Aqui na estação as pessoas pegavam o trem e se dirigiam ao município vizinho, Areia Branca, onde fugiam do cangaceiro mais temido do país.